Buenas noches a todos. Para mí es un placer presentar al doctor José Spolidoro con el tema de insuficiencia intestinal en los niños, un momento actual y perspectivas. El doctor Spolidoro es profesor asistente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de... Ayúdeme, doctor, ¿de qué universidad? Porto Alegre. La Universidad de Porto Alegre. Y jefe del Servicio de Gastroenterología Pediátrica, también de la Universidad de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul. Muy bien, pues los dejo con el doctor. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas, donde pueden hacerlas por el chat, o bien levantar la mano o pedirme que les pase el micrófono. Adelante, doctor Spolidoro, lo escuchamos. Olá, buenas noches. É um prazer estar acá para compartilhar com você esse conhecimento. A insuficiência intestinal é um problema que não é tão frequente, mas é muito importante e é a necessidade de um conhecimento mais amplo do problema para que se puedan as pessoas, estas crianças, particularmente as crianças que têm esse problema, ter um bom atendimento. Acá minha declaração de conflitos de interesses. O mais importante quando se habla em manejo de intestino curto, de insuficiência intestinal, é que isso só se hace com uma equipe interdisciplinar. Essa equipe é composta pelo gastroenterologista, que é, em geral, o centro do manejo dos pacientes. Há necessidade de profissionais dos mais diferentes especialidades, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, serviço social, psicólogos. Os cirurgianos são muito importantes e os fonoaudiólogos para o manejo da habilidade de comer dos niños. Pero isto necessita que seja um processo que funcione numa engrenagem perfeita, onde todas as partes se movem juntas para que se obtenha o melhor resultado para o paciente. As principais indicações de nutrição parenteral domiciliar, que é o manejo básico dos pacientes com intestino curto, com insuficiência intestinal, são pacientes que tiveram, na maior parte das vezes, intestino curto congênito, que são em ninhos, compõem quase a metade dos ninhos com essa condição. Além disso, há outras situações como pseudoobstrução intestinal crônica idiopática, doença de Hirschsprung e algumas situações de diarreia intratável. Em nosso hospital, temos 27 anos de experiência com o manejo desses ninhos com insuficiência intestinal. Neste período, temos acompanhado 47 pacientes, sendo que 44 são ninhos. Tivemos 3 adultos que nós tomamos para esse manejo, porque também é um manejo que em adultos muito pouca gente faz. E 90% das enfermidades foram intestinais, problemas intestinais congênitos, como gastrosquises, enterocolite necrosante, Hirschsprung, artrisia jejunal, má rotação e algumas outras situações, incluindo a pseudoobstrução crônica intestinal, que é uma situação muito grave. Em América do Sul, há poucos centros habilitados com experiência para fazer esse trabalho. Em geral, são centros ligados a hospitais universitários. Nem todos têm uma equipe completamente treinada e de funcionamento interdisciplinar. Nós temos levantado esses dados. E a grande dificuldade que temos em América do Sul é a questão do pago. Como se faz o pago para esses pacientes que vão a casa em nutrição parenteral? Essa é uma situação muito cara e que exige um trabalho muito integrado e se busque as fontes para que se possa fazer isso. Pero o fundamental é que este é um trabalho de equipe, e reforço esse ponto porque é o mais importante. Deve ser sempre executado num centro de referência onde há uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, para que se possa fazer com sucesso esse trabalho. Nós fizemos, alguns anos atrás, um par de anos, uma encuesta latino-americana
E se buscamos em todos os centros que hacían gastroenterología pediátrica, quais seriam os centros que estariam trabalhando com insuficiência intestinal. Tivemos resposta de 49 centros na América Latina, sendo 22 com manejo de pacientes com intestino curto e 20 desses centros que conseguiam fazer nutrição parenteral domiciliária. A maioria dos centros tinham apenas alguns pacientes, e foi o caso em Peru, Equador, alguns centros em Brasil, em Argentina e em Uruguai. Pero havia centros com muita experiência, como principalmente na Argentina, onde há 2 centros com muita experiência, com um número grande de pacientes. Em Brasil, há pelo menos 3 centros que estão trabalhando com um número significativo de pacientes. E em Peru havia um centro com 10 pacientes, em Colômbia um centro com 20 pacientes. 73% desses pacientes que estavam a casa em nutrição parenteral, a parenteral era desenvolvida e distribuída por uma farmácia terceirizada e não em farmácias hospitalares, e 52% eram pagos por saúde pública, em diferentes centros, em diferentes países, com diferentes formas disto acontecer, alguns com um serviço organizado, como na Argentina. Acá em Brasil está começando uma organização pelo Ministério da Saúde, pero a maioria que nós temos acá hacemos um processo judicial para que se force o governo e a saúde pública a cobrir os custos desses pacientes. 67% dos cuidados são feitos por la família ou pelo paciente, no caso das crianças, das famílias. Isto é muito bueno porque se pode treinar, fazer um bom treinamento para a família, que executa com muito vigor, com muito cuidado, com muita dedicação para que tudo dê certo e a incidência de infecção de catéteres, infecções de parenteral com os pacientes em domicílio é muito menor que em los pacientes hospitalizados. E dos pontos muito importantes é que isso é um processo executado por uma família bem treinada. Acá dados da América Latina também, mostrando os centros, como eu já havia falado, os principais que fazem parenteral domiciliar. E nesse estudo publicado recentemente pelo Dr. Gondolese, de Argentina, mostra números de alguns centros da Latinoamérica, o número de pacientes que estão em nutrição parenteral domiciliar. Quando se fala em intestino curto, se recuerda que há 3 tipos com muito diferentes prognósticos. O tipo 1 é uma forma muito grave, onde o paciente não tem cólon. Alguns podem pensar porque o importante é o intestino delgado, não é o cólon, mas o cólon é fundamental para que o intestino delgado funcione bem. Há muitos fatores, incluso a região onde se hace a microbiota. Isto é fundamental para que o intestino delgado também funcione bem. Esse tipo 1 exige que tenha um paciente com apenas uma ostomia do intestino delgado, exige muito mais quantidade de intestino para que ele se possa um dia adaptar e sair da nutrição parenteral. Já o tipo 2 são ninhos que perderam o ilho terminal e as porções mais proximais do colo. Esses pacientes, o principal problema que têm é que não absorvem vitamina B12, têm problema com a reabsorção de sais biliares. E hoje se sabe muito bem que o GLP-2 tem um papel fundamental para a adaptação intestinal. Ele regula o funcionamento do esvaziamento do estômago, o funcionamento do intestino. É uma importante fonte de estímulo para a proliferação da mucosa intestinal. Então, se se perde esta parte que produz GLP-2, acá é também difícil, a adaptação é mais complicada, e nesses casos também se exige que haja uma quantidade um pouco maior de intestino delgado para que se possa chegar à adaptação e sair fora da parenteral. Os melhores casos são o tipo 3,
que são pacientes que perderam o intestino delgado e algumas vezes muito intestino delgado, pero o colo está todo presente, há ilho terminal, há válvula ileocecal. Esses são os pacientes que têm melhor evolução. E acá, neste grupo, um recém-nascido que nasce com 15 centímetros, hasta às vezes com 12, 13 centímetros de intestino delgado, é capaz de se conseguir a adaptação e um dia sair da nutrição parenteral. O manejo é fundamentalmente nutricional e isto é uma soma. A soma da nutrição enteral, que é o objetivo final que se pode obter por el paciente, mais a nutrição parenteral, que é complementária para garantir o crescimento e desenvolvimento adequado deste niño. O manejo ele é fundamentalmente baseado em experiência e muito pouco em evidências. Lo que discutimos, e recentemente estivemos em Paris, no Congresso da Sociedade de Reabilitação Intestinal e Transplante, onde muitos grupos lhe apresentaram a experiência, muito pouco de evidência científica que se pode usar para este fim. O monitoramento é fundamentalmente controlando o peso e o crescimento. Há muitas outras formas de se poder entender a autonomia intestinal, e entre eles pode buscar a dosagem de citrulina ou um balanço de perdas fecais, mas, no entanto, o mais importante é que se acompanhe rigorosamente o ganho de peso e crescimento, que isto sim é o fundamento do manejo desses pacientes. Quando se tem um niño com intestino corto, a primeira coisa que vamos cuidar é de iniciar logo uma nutrição parenteral por um catéter central. E é fundamental para que se empiece a nutrição desde o primeiro momento. E tão logo este niño tenha a capacidade de poder receber alguma coisa por via enteral, então se deve começar a nutrição enteral. Se sabe que com apenas 4% de calorias por via enteral, nós temos o que nós buscamos muito, que é o estímulo trófico, ou seja, que esse intestino se possa desenvolver, a mucosa possa se hipertrofiar e assim aumentar a capacidade absortiva. A via oral é sempre prioritária e vamos discutir isso mais abaixo. E se pode, alguns grupos, e nós outros mesmos hicimos isso em passado, le ponemos a gastrostomia desde o primeiro momento para que se empezasse nutrição enteral contínua. Hoje não se faz mais isto. Isso não, parece ser uma conduta que traz alguns problemas no futuro, principalmente para a capacidade do niño de comer via oral, porque eles começam com a sonda, com a gastrostomia, e ele perde o estímulo de comer via oral. E depois, mais tarde, não o sabem comer. Isso é muito importante. Além disso, a utilização da infusão contínua tem sempre o risco do overfeeding. O estímulo oral é fundamental. O niño tem que aprender a comer por a boca e por ali vai ser a principal fonte de sua nutrição enquanto o intestino lhe permitir e a nutrição parenteral lhe complementar. Os recém-nascidos preferimos muito a leite materna e acá vamos discutir um pouco mais adiante. Quando os niños não têm leite materno, a preferência é utilizar as fórmulas semi-alimentares. Alguns grupos utilizam fórmula de aminoácidos, no entanto, me parece que a fórmula de aminoácido é excelente para o tratamento de alergia de leite de vaca. No entanto, para a adaptação intestinal, quanto mais complexa pode ser a formulação, mais estímulo vai ter para o eutrofismo da mucosa intestinal. E nesse sentido, a fórmula semi-alimentar nos garante a facilidade absortiva com uma resposta melhor de estímulo trófico. É fundamental que se cuide de todos os nutrientes, os macro e os micronutrientes. Esses niños que perdem o intestino fazem uma hipergastrinemia, é importante que seja bloqueado essa secreção ácida. O ácido ursodeoxicólico tem sido usado por muitos como para diminuir os problemas hepáticos que possam advir do uso de nutrição parenteral, mas essa não é mais um consenso que se use sempre esse tipo de solução. Assim como também drogas anticolinérgicas que, de alguma forma, são indicadas em situações especiais quando o niño necessita.
É muito importante que se cuidemos muito do supercrescimento bacteriano. É um grande inimigo do manejo desses ninhos, porque com o supercrescimento bacteriano se faz infecção, se faz septicemia. É muito importante também se inflama o intestino e diminui a capacidade do intestino se readaptar. Quando se encontra um paciente com intestino curto, podemos dividir em 3 fases. O manejo inicial, que é a fase aguda, que é logo depois da ressecção intestinal, onde se vai cuidar de todas as comorbidades, tentar estabilizar o paciente do ponto de vista eletrolítico, começar a nutrição parenteral tão logo seja possível e também iniciar a nutrição enteral tão logo o paciente esteja estável. Na segunda fase, que vai entre 30 e 90 dias pós-operatório, teremos algumas situações vinculadas com o início da nutrição, que vamos cuidar para que o paciente esteja recebendo a quantidade adequada de calorias, que se empiece a ganhar peso, sempre com muito cuidado com as alterações hepáticas, que são um problema que frequentemente afeta os pacientes com intestino curto, mas vamos também falar sobre o que devemos fazer para que isso não ocorra, que não seja um problema para o manejo. Uma vez estabilizado o paciente, se empieza a nutrição parenteral cíclica, onde se deixa de usar o parenteral por 24 horas e passa a diminuir o tempo de infusão. Em geral, se mantém em linha com 12 horas de infusão. Essa é a nutrição parenteral cíclica que mais é recomendada. Se vai evoluindo a nutrição enteral conforme a tolerância. E na terceira fase, então, depois de 3 meses de adaptação, 3 meses de pós-operatório, se empieza todo o processo de adaptação, onde se vai planejar a saída do paciente para casa, vamos nos preocupar com a qualidade de vida, vamos tentar maximizar a utilização do tubo digestivo, manter o paciente em nutrição parenteral cíclica. Então, essas são as 3 principais fases de manejo desses pacientes com insuficiência intestinal. Quanto à nutrição parenteral, a primeira coisa que fizemos é a colocação de um catéter de longa duração. O catéter preferido é os catéteres de Broviac, são catéteres que têm uma tunelização, um túnel subcutâneo com um cuff de Dracon, que fixa o catéter à submucosa e dessa forma permite que o catéter não se necessite a ser manter com pontos, e são catéteres que nesse túnel também se protegem para a penetração dos rêmenes da pele através para até os vasos sanguíneos, evitando sepsis. Desta forma, então, este é o principal acesso que se usa para a nutrição parenteral. A segunda fase, que é muito importante, é o cálculo da parenteral. E quando nós falamos que temos que ter cuidado com o crescimento, temos que ter cuidado com as complicações, é muito importante um bom equilíbrio de nutrientes. Em geral, em crianças se usa em torno de 55% a 60% de carboidratos, 12% a 15% de proteína e lipídios na ordem de 25% a 30%. Isso é uma boa percentual de equilíbrio para que essa nutrição parenteral se processe adequadamente. Os carboidratos da parenteral nós sabemos que são ela de dextrose, e essa é a principal fonte de energia e de formação de glicogênio. O excesso, há risco de ser lipogênese, então nós temos que ter cuidado de não exceder a quantidade de carboidratos na nutrição parenteral dos pacientes. No paciente em nutrição parenteral cíclica, temos que ter o cuidado também de saber que vamos usar uma taxa de infusão de glicose muito alta, pero que o paciente se adapta muito bem, então vai ser uma taxa de infusão de glicose que chega muitas vezes a 18, hasta mais do que isso durante a noite, e por la manhã, quando ele sai da parenteral, se volta a 0. Como se faz isso sem ser uma hipoglicemia ou sem fazer hiperglicemia? Isso é adaptação. E nós teremos uma experiência muito grande com isto e os pacientes se adaptam muito bem a este processo. Há alguns limites que se deve cuidar, os lactentes 17 a 20 miligramas por quilo minuto e os adolescentes podem tolerar até 23 miligramas por quilo por minuto. E o mais importante é que se monitore isso adequadamente,
permitindo então que esse paciente não faça hiperglicemia e nem hipoglicemia na hora que se tira o paciente da parenteral. Em relação aos lipídios, damos preferência sempre para lipídios a 20%. A quantidade depende da faixa etária, de 1 a 3 gramas por quilo por dia, de 25 a 30% de calorias, e se usa preferentemente soluções 3 em 1, né? Me parece que em todo o mundo, os pacientes que fazem parenteral domiciliar lhe prefere a utilização 3 em 1 porque diminui bastante a manipulação e são soluções que hoje se sabe muito bem, extremamente estáveis e que permitem segurança em el manejo. Entre os lipídios, todos sabem que temos 3 generações. As generações mais antigas, que são as do óleo de soja, não são as melhores para os pacientes que usam parenteral prolongada, têm grande quantidade de triglicerídeos de cadeia longa ômega 6, e isso então gera muito mais processo inflamatório, muito mais complicações. Na prática clínica, a maioria utiliza as soluções da segunda geração, com soluções de triglicerídeos de cadeia média e triglicerídeos de cadeia longa. No entanto, para os pacientes de longa duração de parenteral, não há dúvida, todas as evidências indicam que o melhor é utilizar a solução do tipo SMORPH, que tem a conjugação de todos os tipos de gorduras, com um óleo de soja, com triglicerídeo de cadeia média provinda de óleo de coco, óleo de oliva, que fornece os ômega 9, e o óleo de peixe, que nos fornece ômega 3. Dessa forma, essa é a solução ideal e todos os pacientes que temos em indução parenteral domiciliária estão usando soluções SMORPH. A solução SMORPH, ela tem uma boa composição, uma boa distribuição entre os diferentes tipos de gordura, atende muito bem a todos os ácidos graxos essenciais, tem uma quantidade menor de fitoestrógeno, que nós sabemos que os fitoesteroides são um problema, porque são a principal causa de desenvolvimento, desarrollo de pacientes com complicações hepáticas. E também há uma boa quantidade de tocoferol, que também garante um bom metabolismo das gorduras. Os estudos podem não mostrar totalmente as evidências de melhora nos pacientes de curta duração, mas a longa duração é absolutamente garantizado que é a solução indicada. Em relação aos aminoácidos, há muitas soluções, mas preferimos e utilizamos sempre soluções pediátricas, e em verdade estamos usando até mesmo para crianças maiores as soluções de neonatais de aminoácidos, onde elas são mais ricas em taurina, por exemplo. Há outros aminoácidos que são prevalentes nessa solução, e nos parece que essa seja a melhor solução de aminoácidos a ser utilizada. É importante que as crianças estejam estáveis, e nessa quantidade, a quantidade de proteína varia conforme a faixa etária, para que atinja o melhor desenvolvimento. Sabemos que a proteína é fundamental para o crescimento dos niños. No equilíbrio das formulações, temos um cuidado em relação das calorias não proteicas por grama de nitrógeno, porque isto garante que vamos utilizar completamente os aminoácidos para a síntese proteica, que não lhe sobre nada de aminoácido para haver queima como energia, que isso não é bueno, e também que não lhe sobre calorias por ter pouca proteína e se sobre calorias para formar gordura. Então, formar graças. Então, desta forma, o equilíbrio da quantidade de calorias não proteicas por grama de nitrogênio é um aspecto muito importante para o sucesso do manejo sem complicações. Obviamente, teremos que ter todos os componentes, micronutrientes, a solução completa de vitaminas, incluindo a vitamina K, e nos oligoelementos que se tenha todos, lembrando que selênio é fundamental, zinco é fundamental, e não podemos abrir mão de todos esses oligoelementos, particularmente nos pacientes que fazem um percentual muito alto de parenteral em relação à nutrição enteral. Quando o paciente empieza a comer mais, a ter mais estímulo e mais adaptação, mais
capacidade de absorção intestinal, os oligoelementos já vão sendo fornecidos automaticamente pela nutrição enteral. O hierro ele não é compatível com a parenteral, então se tem que controlar bem o hierro e fazer infusões EV periodicamente para esses pacientes. A nutrição parenteral cíclica ela é extremamente importante, ela reduz a insulinemia permanente, reduz a esteatose hepática, reduz o tempo de infusão em 2 horas. Como se faz isso? O paciente está fazendo 24 horas de infusão, então você vai reduzindo 2 horas a cada 2 dias. Então, se passa a usar a parenteral por 22 horas, por 20, por 18. Algumas vezes você pode ser até um pouco mais rápido isso, dependendo da estabilidade do paciente. E quando você vai terminar a parenteral, então vai reduzindo o tempo de infusão para que o paciente não haja hipoglicemia. Então, vem lá, vamos dizer, com 100 ml por hora de parenteral, você reduz então para 75 por 15 minutos, depois 50 ml hora por 15 minutos, 25 ml hora por 15 minutos, e se faz um controle de hemoglicoteste para que se possa monitorizando a glicemia, saber se o paciente está tolerando. E as principais vantagens de fazer a nutrição parenteral cíclica é aumentar a tolerância enteral e a aceitação oral durante o dia e garantizar mobilidade do paciente, ele permitindo assim o tratamento domiciliar, que esse ninho possa, conforme vai crescendo, se ir à escola e possa ter uma vida com melhor qualidade. Quando se fecha o catéter, porque no período que não está em parenteral, se deve colocar um lock nesse catéter, e há muitas opções na literatura. Nós temos usado a taurolidina, que tem algumas evidências de uma redução das infecções de catéter quando se usa essa solução. A utilização de heparina cada vez menos se faz necessária, e quando não se usa a taurolidina, as outras opções é etanol e solução de salina, são o que muitos grupos têm utilizado. A nutrição enteral é muito importante, então, como já disse, a questão da oferta de oral ou infusão por nutrição contínua. A nutrição contínua promoveria, de alguma forma, uma maior oferta de nutrientes e poderia minimizar a necessidade de parenteral. No entanto, a via oral é muito importante, e a via oral é muito mais fisiológica. Ela promove estímulo da mucosa intestinal pela produção de EGF salivar e previne o overfeeding, que está associado com complicações metabólicas importantes. O paciente recebido por sonda pode muitas vezes receber mais do que a sua capacidade absortiva, e isso pode ser um problema. A leite materna, que eu disse, é fundamental, então logo se possa começar a alimentação com leite materna é muito importante, porque ela fornece não só os nutrientes, mas oferece mecanismos de proteção, de estímulo, assim como fatores de crescimento importante para o desenvolvimento do desenvolvimento do intestino. Então, leite materno é utilizada sistematicamente. Em relação à dieta integral dos carboidratos, o problema que poderíamos ter com o leite materno é porque ele contém lactose, e se o paciente não tem intestino, tem muito pouco intestino, há muito pouca área para absorver a lactose, porque há pouca área produtora de lactase. Hoje, nós temos lactase em gotas, que se utiliza agora de uma maneira muito prática em nosso serviço. Os ninhos, quando vão começar a mamar leite materno, a madre lhe dá 4 gotitas de uma solução que há em Brasil com lactase, e isso tem trazido um grande benefício. Os ninhos melhoraram significativamente os problemas com diarreia que tinham antes com leite materno. Então, isso é uma dica interessante para que se possa atentar no manejo com leite materno. Depois que se sai das fórmulas, quando se passa para outras formulações, a maior parte das fórmulas que se escolhe são fórmulas com polímeros de glicose, que têm uma absorção de carboidratos melhor. E com o futuro você vai evoluindo, então, com a alimentação, quando empeçam os sólidos, com a utilização de carboidratos mais complexos. E, finalmente, os disacarídeos, que são a parte final, porque exige completamente um intestino adaptado para que se consiga utilizar disacarídeos. Os pacientes que teremos a longo prazo, que fizeram adaptação intestinal, hoje
podem ingerir incluso lactose sem problema nenhum, porque o intestino está completamente adaptado. Em relação à proteína, leite materno é o que tem de melhor. Em relação às fórmulas, nós demos preferência absoluta pelas fórmulas extensamente hidrolisadas e depois se vai evoluindo para fórmulas poliméricas conforme a tolerância. Nós outros, em general, depois de 1 ano de idade, se consegue passar pelas fórmulas poliméricas com boa tolerância. As fibras são os carboidratos inabsorvíveis, que são produtores de ácidos graxos de cadeia curta. Essa é uma bela fonte energética adicional. O trofismo, ele estimula o trofismo e melhora a adaptação, aumentando a massa mucosa de DNA e altura de velocidades. Melhora a motilidade do estômago e ilho por mecanismos neuroendócrinos baseados, intermediados por glucagon e por PYY. Mas devemos nos lembrar que somente os niños que têm colo intacto podem usar fibras, porque a fibra ela é fundamentalmente metabolizada por as bactérias da microbiota em el colo, e se o paciente não tem colo, as fibras não deverão ser utilizadas. Em relação às gorduras, temos que oferecer todos os nossos graxos essenciais e damos uma atenção especial para que se adicione triglicerídeos de cadeia média, porque essas soluções têm uma absorção direta através do enterócito, então não dependem muito de mecanismos digestivos para serem absorvidas. São absorvidos até mesmo pelo estômago e têm uma oxidação mais rápida. Os triglicerídeos de cadeia longa são fundamentais porque são as fontes principais dos ácidos graxos essenciais. Exigem a formação de quilomicra e por isso são mais complicados em termos de sua absorção. No entanto, e tem ainda um potencial pró-inflamatório, que então por isso deve se minimizar ao todo os triglicerídeos de cadeia longa, utilizar dentro da quantidade equilibrada e se adicionar os ácidos graxos de ômega 3 por todo o seu benefício em termos de serem anti-inflamatórios e melhorar as circulações plâncnicas. E nesses serviços, temos uma experiência com 44 crianças adaptadas, 29, 8 atualmente em tratamento e 7 nós tivemos óbitos. As pacientes que fizeram parenteral domiciliar foram 17 desse grupo, que muitos se mantiveram muito tempo em hospital. E o que é importante é que todos os óbitos que tivemos foram por sepse, e esse é o grande inimigo que temos no manejo desses ninhos. A doença hepática associada à nutrição parenteral, todos se resolveram até o processo de adaptação. E atualmente todos os nossos pacientes estão usando SMOF, como eu já disse, e nenhum paciente tem colestase atualmente. Acá um ninho que tem uma pseudoobstrução intestinal, é um ninho que é muito dependente de parenteral, está em parenteral há praticamente 8 anos, e tem um hígado absolutamente normal, não há nenhum problema, tem um desenvolvimento bueno. Atualmente tem uma perda por la ostomia que era na ordem de 1 litro por dia pela jejunostomia. Recentemente fizemos um procedimento e se ponemos a parte inferior da ostomia em contato, o ninho agora está com mais ou menos uns 700, 600 ml por dia pela jejunostomia e está evacuando, está evoluindo satisfatoriamente, mas com todas as dificuldades da motilidade dos ninhos com o intestino curto. Os pacientes a casa recebem diariamente a solução de parenteral, essa solução de parenteral que recebem diariamente são entregues em condições perfeitas de conservação, a família sabe como receber, como checar se está adequada para a sua utilização. Este aqui é um outro ninho com intestino, que perdeu o intestino por um Apple Pill. Ele hace parenteral 3 vezes por semana, um paciente que está em fase de adaptação, e que incluso nesse caso ele não é parenteral formulada, não conseguimos adaptar uma fórmula ready to use para ele. Em relação às condutas mais atuais, em termos de buscar a facilitação da adaptação, uma delas são as cirurgias de alongamento intestinal, onde há 3 que são as mais recomendadas, a Bianchi, que é a clássica, a cirurgia de Bianchi, que se divide o intestino dilatado e se põe em seu segmento. O Low Step Procedure, que é muito bem aceito na maior parte dos lugares.
onde se pega o intestino dilatado e se hace cortes e se diminui a distância, vamos dizer, o trânsito intestinal se facilita. E há atualmente algumas descrições muito interessantes com um procedimento em espiral que tem sido utilizado. Nesses procedimentos, e acá há dados de STEP, mostram que há uma melhora significativa das complicações e favorece a capacidade de absorção intestinal, necessitando menos nutrição parenteral nos ninhos após esses procedimentos de alongamento. O transplante intestinal é uma situação da maior importância. Hoje há cada vez mais experiência mundial com o transplante intestinal, que está indicado fundamentalmente para os ninhos que não têm condição de fazer nutrição parenteral. Em América Latina, acá o estudo do professor Gondolesi, que tem a maior experiência latino-americana em transplantação do intestino, e isto é uma situação, então, recomendada e indicada para as situações onde a adaptação intestinal não lhe foi possível pelos métodos convencionais com parenteral. O advento da GLP-2 sintética, os análogos da GLP-2, que é o teduglutide, são estudos muito interessantes que já se desenvolvem há muitas décadas e se mostra a ação da GLP-2 como estímulo importante para o crescimento da mucosa intestinal. Esse GLP-2 ele é secretado pelas células L intestinais, principalmente localizadas no ilho terminal e no cólon, e eu já falei isso pela importância que tem esse segmento do intestino. A secreção de peptídeos derivados de proglucagon estimulam as células L, servindo como um sensor do intestino distal e promovendo feedback para o intestino proximal para otimizar a absorção de nutrientes e fluidos. Então, o GLP-2 tem um papel fundamental no processo adaptativo. Ele promove aumento da massa mucosa, inibe a secreção ácida e esvaziamento gástrico, reduz a permeabilidade intestinal e tem ação anti-inflamatória e estimulação do fluxo sanguíneo mesentérico. E se obtém, então, este crescimento importante. Em 2017, se foi publicado o primeiro estudo completo com ninhos, que se mostrou que com diferentes doses 0,05 e 0,025, com a dose 0,025 você conseguiu diminuir a quantidade de volume dela parenteral, diminuição das calorias dela parenteral, e se conseguiu aumentar a capacidade de absorção intestinal. As conclusões dos estudos com teduglutide são que a medicação ela estimula o crescimento da mucosa, aumenta a massa de enterócito e provavelmente tem um efeito de absorção. É efetivo tanto em pacientes com ou sem cólon em continuidade, mas mais efetivo naqueles que perderam o ilho terminal e cólon direito, onde o GLP-2 é sintetizado. Permitiu seguramente reduzir a nutrição parenteral e efeitos depois permanece por mais de ano. Se reduz a nutrição parenteral sem haver deterioração do estado nutricional e a longo prazo os pacientes, ao suspender, podem voltar a ter insuficiência intestinal, sendo que aquele grupo que está borderline para a saída da parenteral e os pacientes, esse grupo é capaz de permanecer sem uso do glutide e sem parenteral. Pelo alguns pacientes que se vão sair da parenteral e separam o glutide, podem, voltando a usar parenteral, isso indicaria que o uso do glutide de forma contínua e permanente pode ser uma alternativa para o futuro. No entanto, esse é um medicamento extremamente caro, de custo muito alto. Em América Latina, há alguns centros já utilizando, em Brasil ainda não está sendo utilizado em ninhos, há um caso apenas em adultos. Em Argentina, se sabe que muitos casos é utilizado do glutide com os resultados similares aos que se estão discutindo acá. E a terceira perspectiva futura de manejo do intestino curto é o tissue engineering, onde sabemos que as células stem cells do intestino, da cripa intestinal, têm a capacidade de desarrollar as diferentes células do tubo digestivo, e assim, então, com essas stem cells da cripa intestinal, se desenvolvem polímeros com base
se põe um polímero como base e se põe essas células a se desarrollar e depois se transplanta esses segmentos no intestino. Os ratos tiveram 80% de intestino ressecado nesse estudo, e os que receberam o enxerto desenvolveram o intestino com todas as suas camadas e ganharam peso, enquanto que os que não receberam o enxerto desnutriram. Então, acá há uma grande perspectiva para o futuro, que é o desenvolvimento do tecido de intestino através das stem cells. Acá mostrando como se desenvolve os polímeros e a mucosa se desenvolvendo em torno dos polímeros. E acá se mostrando como se ganhou peso nos ratos que hicieron a utilização desse transplante. Então, para encerrar essa apresentação, eu queria chamar a atenção porque é muito importante que esse é um trabalho que tem que ter em el centro do processo o paciente e sua família, e à sua volta os centros especializados que vão cuidar desses ninhos, ter uma empresa de home care que se pueda atender as necessidades desta família e um médico pediatra que tenha que ter o contato direto, porque muitas vezes esses ninhos não estão cerca do centro especializado, que vão dar os cuidados primários. Esta integração desses três elementos, desses quatro elementos, em verdade, são fundamentais para que esse processo aconteça. E isso só ocorre, mais uma vez, com o trabalho em equipe interdisciplinar. Acá, alguns de nossos pacientes adaptados com intestino curto, a equipe que trabalhamos, aqui alguns membros da equipe, mas uma equipe multidisciplinar com todos os membros. E acá, para uma alegria de hoje, este ninho hoje foi à casa, é um ninho que teve uma catástrofe completa por um vovo e se perdeu todo o intestino. Tiene a ângulo de trás anastomosado em el seco. O que me parece impressionante é que este ninho agora já está com 6 meses de idade, indo para casa agora pela primeira vez. E este ninho tem já um dia sem parenteral. Está com mais ou menos em torno de 30 a 40% das calorias por dia interal. E não me perguntem como que consiga absorver sem uma ponta de intestino delgado, só duodeno e colo. Pero isso é uma alegria manejar esse tipo de paciente, e acá me alegra que estão me ouvindo e que podemos compartilhar algumas questões e vou ficar à disposição para que se possa discuti-las. Le agradeço muito a atenção de todos e queremos acá ficar à disposição para as perguntas. Pueden empezar a hacer algunas preguntas si quieren. Mientras tanto, bueno, le puedo pasar un segundito para hacer algunos anuncios parroquiales a nuestro coordinador del Comité de Informática, el doctor César Herrera. Adelante, César, puedes hablar. Hola, Carlos. Doctor Polidoro, felicidades por su ponencia, excelente. Quiero aprovechar ahora que los colegas están formulando sus preguntas para hacerle algunos comunicados, ¿no? Uno, que estas actividades, LabScan TV, se desarrollan una vez al mes. En el mes de agosto ya está confirmado la participación del doctor Claudio Iglesias de Uruguay con el tema ingesta de cuerpo extraño. En los próximos días le vamos a dar la fecha exacta. Síganos por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y también en nuestra página web. Además, queremos invitarlos. Estamos próximos a nuestro congreso de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología de Nutrición Pediátrica, LASGAN 2019, que se va a desarrollar en Cancún. Síganos en la página todos los detalles están en la página lasgan2019.org o en la página misma de LASPIGAN. Además, le invitamos a ser parte de nuestra familia de LASPIGAN. En realidad es sencillo inscribirse y no es muy caro. Pueden tener algunas
algunos datos adicionales que van a ver en la página, ¿no? Eso es todo. Esperamos sus preguntas a partir de ahora. Lo aproveitaria para dizer uma coisa, porque se viram que temos dados de muitos países da Latinoamérica, mas pode haver alguns centros que não lo comunicaram. Le agradeceria muito que, usando meu e-mail, me enviasse indicações de outros centros que possam trabalhar com a insuficiência intestinal, para que nós podemos cadastrá-los, porque temos uma ideia de um trabalho interdisciplinar com o grupo de Argentina. Temos falado com Pablo Lobos, com Verônica, para que se pueda montar levantamento completo do que se faz em insuficiência intestinal em Latinoamérica. Então, se sabe algum outro centro, os centros que estão habilitados, estão trabalhando com isso, se pudesse nos mandar um e-mail para que podemos, então, depois fazer contatos adequadamente. Ya están haciendo algunas preguntas, doctor. Primero que nada, bueno, yo en lo personal los felicito y muchos los están felicitando por el chat, desde Colombia, desde Venezuela, Córdoba, Argentina, Bolivia, de muchos lados. Si quieren pueden hacer las preguntas, me avisan por este medio y les paso el micrófono. Que si tiene alguna experiencia en STEP duodenal, doctor. Sí, tenemos algunos casos de STEP duodenal, duodenal no, intestinal, na verdade. La indicación de hacer el STEP é quando o paciente tem uma alça intestinal muito dilatada. É muito comum de se necessitar isso em pacientes, por exemplo, que têm gastrosquises. A gastrosquises causa um distúrbio motor do tubo digestivo, em geral, com alças muito distendidas, o que promove supercrescimento bacteriano, o que é muito malo para os pacientes. Então, se reduz o diâmetro da alça e, obviamente, que também se aumenta a área absortiva. Recentemente em IRTA houve alguns questionamentos e alguns grupos não estão fazendo mais muito STEP. Por quê? Porque o STEP ele rompe a camada muscular e acaba trazendo futuramente novamente a dilatação, porque a motilidade intestinal fica comprometida. Os grupos em Paris, os cirurgianos têm trabalhado mais com Bianchi, que é um procedimento muito difícil, que nem todos conseguem repeti-lo com precisão, mas o Bianchi parece ser ainda o procedimento número 1. E a experiência que tem crescido agora com a cirurgia em espiral parece ser um futuro interessante. É uma cirurgia razoavelmente simples, para os cirurgiões, é claro, porque eu não sou cirurgião, mas de qualquer forma, um procedimento que pode trazer benefícios sem que haja lesão da camada muscular, para que não se perda a motilidade. Então, o procedimento que mais tem se feito no mundo até o momento é STEP, mas alguns centros estão deixando de fazer STEP por esses motivos que eu apresentei. Hay otras preguntas. Dice, ¿cuál sería la manera un poco más segura de iniciar la alimentación complementaria, si basándose en la edad, el peso, la ganancia de peso, la estabilidad electrolítica? Sí, en verdad el manejo no muda mucho de los niños normales en ese sentido, porque se empieza la oral desde el momento que el niño nace, desde que logo depois da cirurgia se empieza a utilização de via oral e você vai progredindo na via oral, utilizando obviamente leite materno ou uma fórmula extensamente hidrolisada, como eu já falei. Em geral, eu levo a fórmula extensamente hidrolisada até 1 ano, e 1 ano é quando eu começo a tentar com fórmulas poliméricas, sem lactose. E lá, no início dos sólidos, se empieza a idade que se hace em todos os niños por volta de 6 meses de idade.
A questão das frutas, se tem um pouco mais de cuidado, porque tem que ver qual é a capacidade de tolerância das frutas, pero o que efetivamente nós utilizamos para começar é as frutas que têm menos quantidade de efeito laxativo, e se prefere, no caso se usa então manzana, banana, são os que mais se utiliza, pera, e por a dieta se prefere a introdução de carboidratos complexos como batata, como pasta, se oferece a carne, sim, sem problema nenhum, né? Então vai evoluindo as papas conforme a tolerância, e muito similar ao que se faz com os ninhos normais, pero apenas com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. Esa pregunta anterior fue el del doctor Luis Carlos Ramírez. La pregunta siguiente es de Adriana Osorno, la doctora Adriana Osorno, que lo felicita y dice, ¿qué estrategias utilizan para favorecer la tolerancia vía oral si no usan la SNG ni la gastrostomía? É porque o que se sabe é que, mesmo oferecendo menos quantidade de nutrientes por via enteral, por via oral, sem a sonda, porque com a sonda se consegue dar mais, se consegue um processo mais gradativo e que respeita a tolerância do paciente e a vontade do paciente de comer. Então, isto garante que o processo de evolução é melhor. E eu tive dois momentos de manejo desses pacientes. No primeiro momento que eu botava a gastrostomia em todos. O problema que enfrentava adelante era que os pacientes não comiam. Quando eu queria que eles passassem a comer por via oral, tinha muito problema, muita dificuldade. E se vou mirar quanto que os pacientes antes eu conseguia evoluir com a enteral e diminuir a parenteral para o que eu consigo hoje, que não pongo sonda nos pacientes, me garanto que a evolução é muito similar. Eu tenho pacientes que desde o primeiro momento começaram com via oral, que não lhe puseram sonda e que hoje tem um potencial absortivo e uma capacidade de progressão e diminuição da parenteral muito similar a los que usavam sonda. Então, é sempre uma angústia para quem trabalha com esses pacientes, porque se tem a ideia que se pode dar mais nutrientes por via enteral e dar menos parenteral para eles. No entanto, quando se usa a sonda, muitas vezes se faz overfeeding e se prejudica a capacidade de adaptação por oferecer overfeeding e por as complicações do overfeeding. Então, neste momento, eu não tenho nenhuma dúvida que eu não coloco sonda no paciente. Eu tive recentemente um caso que o ninho começou durante todo o primeiro ano de vida somente com via oral, e eu tinha muita dificuldade para mandar esse paciente à casa com parenteral, porque não se conseguia recursos para tal. Neste paciente, ele pus uma gastrostomia depois de um ano de idade, para que se pudesse, então, infundir mais dieta durante a noite e pudesse receber mais alimentação enteral e poder diminuir e parar a parenteral. Mas lhe confesso que esse ninho teve algumas complicações posteriores e não me parece muito interessante repetir esse procedimento que eu hice nesse momento, naquela situação, por uma necessidade particularmente vinculada com o custo do tratamento. La doctora Patricia Valdivieso le pregunta que cómo maneja las úlceras intestinales en estos pacientes. Não tenho úlceras intestinais nesses pacientes. Não é um problema significativo. Não sei qual é especificamente a experiência que já tenho com isso, mas eu não tenho problema com úlceras intestinais. Não sei. El doctor David Quinto, desde Perú, nos pregunta cómo realizan el sellado de sus catéteres y cuáles son sus criterios para retirarlos. Como se realizam el selado dos catéteres e quais são os critérios? Los criterios para retirarlos. Sim. Los outros temos usado agora Tauroloc, taurolidina. Taurolidina, há algumas evidências de que diminui o risco de infecção.
nesse congresso agora em Paris, o que vi que muitos serviços estão dizendo, eles utilizam solamente solução salina, ele empieza taurolidina quando o paciente começa a ser mais do que 2 processos infecciosos. Desta forma, poderia se reduzir o custo total do tratamento, porque taurolidina é um pouco mais caro, obviamente que solução salina tem custo quase zero, não? E a taurolidina tem um custo, mas não é muito alto, e nós temos atualmente utilizado em todos taurolidina, mas talvez vamos evoluir para o que estão usando em Europa agora, que é utilizar a taurolidina para o LOC solamente quando o paciente começa a ter muitas infecções. Quanto à retirada do catéter, obviamente que depende do paciente estar apto a usar a enteral plena e não necessitar mais do catéter, não usar mais de parenteral, então você saca fora do catéter. Em geral, eu não faço isso imediatamente após o término da parenteral, le mantenho o paciente com catéter por alguns meses sem parenteral, para que, se necessitar, vou ver que não temos o catéter funcionando. E, neste caso, o catéter que não está sendo usado, se hace o manejo do selo, da selagem, do LOC, uma vez por semana. Dice, un segundito, la doctora Adriana Osorno, que qué medicamentos utilizan para manejar el trastorno severo de la motilidad. Esse é um problema muito grande. Não temos uma boa medicação. Os pacientes com gastrosquises, o que temos utilizado é eritromicina. Basicamente isto. Os pacientes com gastrosquises são a grande dolor de cabeça de nós outros, porque muitas vezes têm uma quantidade razoável de intestino, mas o intestino funciona muito mal, que não progride, e alguns pacientes respondem melhor com a eritromicina. Temos usado muito, principalmente a eritromicina na fase inicial, quando o paciente com gastrosquises, se não o neonatologista tem dificuldade de manejar com a dieta, não consegue começar, o ninho distende, não vomita, não consegue progredir. Então, nós começamos um estímulo alimentar lento e progressivo, e se ponga a eritromicina e tem ajudado em alguns dos casos. Mas é uma experiência muito empírica, se sabe a eficácia da eritromicina no estímulo intestinal. A cisaprida, que é uma medicação que teníamos no passado alguns resultados interessantes, hoje não está disponível no mercado brasileiro, então não se pode utilizar. Mas a eritromicina ainda é, me parece, a única medicação que temos para um manejo seguro do estímulo intestinal. Pregunta, digo, un poco hablo de esto, pero pregunta si han tenido casos en que ha tenido que usar fórmula aminoacídica en lugar de extensamente hidrolizada. Há muitos grupos que utilizam até como prioritária o aminoácido. Eu não tenho utilizado e, em verdade, lo manejo muito bem todos os pacientes com extensamente hidrolisado. Realmente não temos utilizado aminoácido. E quando, em alguns momentos, com dificuldade, com pacientes com um pouco mais de diarreia, tem um pouco mais de dificuldade, tentamos cambiar para aminoácido, mas não vi grande benefício e volvi a usar extensamente hidrolisado. ¿Y qué conducta toman ante un paciente que presenta deposiciones con sangre durante el tratamiento? Hay que buscar por qué está sangrando. Alergia alimentar pode acontecer, pode haver várias situações, pero o sangramento, a priori, se o paciente está com o intestino saudável, em processo de adaptação, não há por que sangrar. Então, se sangra, é porque há algum processo inflamatório e esse processo tem que se buscar qual é o motivo desse processo. Pregunta si se pueden usar enzimas digestivas. El doctor Otto Calderón. Não teremos experiência com isso. Não teremos experiência com o uso de enzimas digestivas. Mas te digo que, a priori, não me parece muito necessário. Te digo por quê. Porque as enzimas estão indicadas quando temos problemas com o hígado, com o pâncreas,
na verdade, essas são as enzimas que se necessita, que se pode administrar medicamentosamente. E isso os pacientes têm. O que não tem é intestino. E o que não tem são as enzimas da parede intestinal. Não tem diminuída a capacidade absortiva. Então, utilizar enzimas digestivas, em princípio, não é o processo que vai modificar muito. Hicimos com fórmulas que têm, como por exemplo as especialmente hidrolisadas, que já lhe oferecemos uma quantidade de vamos dizer, de nutrientes já pré-digeridos por as fórmulas intensamente hidrolizadas. Nós procuramos facilitar com o aumento de triglicéridos e cadeia, evitando a utilização de lactosa e de sacarosa para esses pacientes. Então, não me parece que seja fundamental e que possa trazer grande benefício. E não temos realmente experiência com a utilização de enzimas digestivas. O que utilizamos, como eu já falei, é a lactasa para os ninhos que estão em leite materna, porque isso traz um grande benefício por diminuir a diarreia, que é uma complicação frequente em los niños que usam leite materno, que obviamente tem pouco intestino e pouca produção de lactasa. También preguntan si podría usar gastrostomía temporalmente en la primera fase. Se pode, claro que sim. Eu fiz isso muito no passado. Agora não temos feito mais. Não temos mais utilizado gastrostomia. ¿Y qué antibióticos se está usando para el sobrecrecimiento bacteriano? Esta pergunta é mais difícil que tem. Diria assim que a maioria dos centros preferem, se possível, não utilizar antibióticos para o sobrecrescimento bacteriano. Mas, em verdade, quem trabalha com isso no dia a dia vê que se necessita, muitas vezes, do controle do sobrecrescimento bacteriano. Nós temos utilizado fundamentalmente metronidazol como a primeira opção. Algumas vezes se alterna metronidazol com Sulfamethoxazole. Isso, sulfamethoxazole. Se utiliza em algumas situações, eu tenho usado cipro, né, com cada vez mais difícil porque se mostra mais na literatura os problemas com a cipro, especialmente em uso prolongado. Então, fica nisto, e o que busco fazer é cambiar, não usar sempre o mesmo e mudar esquemas. Mas não tenho um esquema fixo. Não tenho fixo. O que mais uso é a alternância de metronidazol com sulfamethoxazole ou trimethoprim e procurando deixar períodos sem antibiótico. Dice el doctor Luis Carlos Ramírez que tuvo un paciente con intestino corto que tenía elastasa fecal disminuida, sugiriendo una insuficiencia pancreática exócrina. ¿Cuál podría ser la explicación? No sé cuál es la patología primaria del paciente. Porque en principio, el paciente no debería tener, en las patologías normales que usualmente causam intestino corto, não há por que ter problemas pancreáticos, né? Pero há pacientes com, eu tenho paciente com intestino corto que tem fibrose cística associada, né? Então eu tenho um paciente, tenho na verdade 2 pacientes já adaptados, pero tinha fibrose cística e por no processo de como é que se chama o nascimento impacta as fezes ilha meconial, o niño teve perda intestinal por ilha meconial e ficou intestino corto também. Então, obviamente, nesse caso, se necessitou de usar enzimas. Dice que tenía gastrosquisis con resección amplia intestinal. Eu não tenho essa experiência, não tenho. Dice, si utiliza colestiramina rutinariamente. Não sistematicamente. A colestiramina está mais indicada nos niños que perdem o hilo terminal e que hacen diarreia. Por exemplo, há 2 situações em que se usa colestiramina.
Quando o paciente tem uma ostomia de jejum ou de ilho, que há muita perda de sais biliares e isso destrói a pele completamente. Nesse caso, se usa colestiramina em uma pasta que se põe à volta da ostomia para que o paciente, para que não irrite tanto a pele e se quede os sais biliares. E nos pacientes que perdem ilho terminal e que também não absorvem sais biliares e que têm o cólon, esses sais biliares entrando no cólon também costumam causar diarreia e esses pacientes se beneficiam. Eu me recordo um chico que já era um adulto jovem que trabalhava com eletricidade. Ele caiu de cima do poste, o poste caiu sobre a barriga e assim uma isquemia intestinal importante. Ele perdeu fundamentalmente o ilho, metade do ilho e uma parte do cólon. E esse paciente tinha a nutrição bem adequada por uma diarreia intratável. Ele deu colestiramina, a diarreia se foi como o passe de mágica, porque a diarreia era provocada por sais biliares. Então, essa é uma indicação. Mas não uso sistematicamente, até porque a colestiramina acaba comprometendo a função dos sais biliares que são importantes para a digestão das gorduras. En ese sentido, también el doctor Otto Calderón pregunta si sobre rosecadotrilo tiene alguna evidencia. Algumas situações se utiliza pelo bem de uma forma. Já vou conectar a luz acá porque vou ficar sem computadora. Então, sobre a rosecadotril, sim, é uma opção interessante em pacientes que têm diarreia que está persistentemente. Sim, se utiliza, usa loperamida. Isso é a indicação das drogas para diminuir o trânsito intestinal, diminuir a diarreia. Se usa rosecadotril e se usa também muitas vezes loperamida. Y también preguntan si tiene alguna experiencia en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, pero con probióticos, asociado o no a los antibióticos. Experiência empírica. As evidências científicas não são muito fortes para que se utilize, mas se utiliza sim em algumas situações. Você vai adaptando, você vai fazendo as coisas. Esses pacientes, como você disse, que se trabalha com experiência e não com evidências. Então, diante de é um manejo de caso a caso. Se vê o paciente, se tem os problemas e se busca as soluções. E muitas vezes se utiliza sim probióticos para esses pacientes. Mas as evidências não são absolutamente fortes e se hace isso com caso a caso. Y bueno, la doctora Jimena Tenganá nos pregunta si tiene experiencia con hormona de crecimiento. Não temos. É muito interessante os estudos com hormônio de crescimento, mas não temos nenhuma experiência. Eu tive um momento que pensei em utilizar para um ninho, mas não consegui o produto porque é muito caro e é uma família que não tinha recursos, então não le pude utilizar. Mas é uma das experiências da literatura com hormônio de crescimento são interessantes. Assim como o teduglutide, ele tem um efeito muito eficaz em ajudar no processo de adaptação. No entanto, também, quando se para de utilizar, o ninho volta a necessidade de parenteral. Então, o hormônio de crescimento é capaz de diminuir a necessidade de parenteral, mas necessita, como o teduglutide, um uso mais continuado. E como os efeitos colaterais do hormônio de crescimento são maiores do que o teduglutide, se há que gastar, se há que manter uma droga por uso sistemático e contínuo, me parece que o teduglutide é ainda superior quando se puder conseguir esse produto. Esse produto, na verdade, penso que vai estar mais acessível e mais disponível para que possamos utilizar
em los próximos 5, 10 anos, pero até esse momento, acá em Brasil, não teremos ainda capacidade de utilizá-lo. Pelo hormônio de crescimento é interessante, mas também temos que ter claro essas limitações. El doctor Luis Carlos Ramírez nos pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio que tiene usted en lograr el retiro de NPT y lograr adaptación intestinal? O Dr. Rodrigo Viana, que coordena os principais programas de transplante de intestino em Estados Unidos, na Flórida, ele diz que todo paciente que não é capaz de adaptar-se em 3 anos tem indicação de transplante intestinal porque vai ser muito difícil que se consiga a adaptação. Os pacientes que nós temos com pleno processo de adaptação, em geral, se conseguiu em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E os niños que continuam com parenteral mais que 3 anos, de fato, são pacientes que se está no limite para não conseguir a adaptação. Eu tenho um grupo grande de pacientes atualmente que estão em parenteral, alguns deles com período prolongado, tenho 2 ou 3 pacientes que estão com mais do que 4, 5 anos de parenteral, até mais do que isso, e que necessitam muito pouca parenteral, 30%, 40% de parenteral, alguns menos do que isso, mas não consigo sacar a parenteral. Esses pacientes são os pacientes que eu entendo que no futuro vamos utilizar teduglutide para poder tirá-los da parenteral. Pero o grande efeito do processo de adaptação, quando ele é muito eficaz, se consegue em período de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho com parenteral. Em geral, mais do que isso, é mais difícil de se conseguir sacar a parenteral sem recurso como teduglutide, e por isso Rodrigo Viana crê que esses são pacientes que terão indicação de transplantação, o que eu não concordo plenamente, porque eu penso que enquanto a parenteral é possível, ainda é melhor do que o transplante, mas isso é uma opinião personal, não é uma opinião general. Nos preguntan que qué opinión tiene de glutamina. A glutamina sabidamente estimula a mucosa intestinal, mas não há nenhuma evidência de que a utilização de glutamina nos pacientes com intestino curto trouxeram algum benefício no processo de adaptação. Então, nós não utilizamos, é um produto muito caro. Se utiliza glutamina, por exemplo, na parenteral, o preço da parenteral é o dobro, praticamente o dobro que se utiliza glutamina. Então, é muito caro, então y el beneficio es absolutamente indiscutible. Preguntan si hay algún biomarcador que utilice para diagnosticar tempranamente el sobrecrecimiento bacteriano. No. No. No, nenhum biomarcador. Eventualmente, poderia se considerar a possibilidade de usar calprotectina fecal, por exemplo, indicando que existe um processo inflamatório no intestino, mas eu não conosco nenhum estudo que tenha mostrado isso efetivamente como un método de triaje. Pues ya es todas las preguntas, doctor. Le agradecemos muchísimo el haber dado esta conferencia. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Les recordamos que estamos a unos escasos 3 meses de las elecciones y que todos los que pueden votar tienen que estar al día con las cuotas de la sociedad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muito obrigado pela atenção de todos. E foi um prazer estar aqui participando ativamente desses trabalhos da sociedade latino-americana, que me parece uma sociedade que está crescendo de uma forma integrada. E nós outros aqui em Brasil estamos nos estimulando os colegas para que possam participar mais ativamente na Latinoamérica, porque a mim parece que essa integração latino-americana é fundamental. Então, buenas noches a todos y muchas gracias por la atención. Vale, muchísimas gracias, doctor. Los esperamos en la próxima, en LASPAGAN
TV de agosto. Bye.